Meu nome é Helena Barbosa. Tenho 53 anos e até pouco tempo atrás eu achava que minha vida tinha terminado. Não por uma doença, nem por uma tragédia, mas por palavras. Palavras ditas por quem jurou me amar e proteger, mas que, em vez disso, me quebrou por dentro de um jeito que ninguém jamais tinha conseguido. Durante 27 anos, fui casada com o Rogério, um homem que, no começo, parecia o tipo ideal, trabalhador, educado, bem relacionado e que fazia questão de sempre andar com a aliança à mostra, como se estivesse orgulhoso de ser casado comigo. Durante muito tempo, eu me senti segura ao lado dele, como se fosse parte de uma história de amor tranquila, sem grandes dramas, mas com estabilidade. E foi justamente essa tranquilidade que me impediu de perceber os pequenos sinais de desvalorização que, com o tempo, viraram gritos silenciosos. O que eu não percebia é que, com o passar dos anos, eu fui desaparecendo. Não do espelho, nem da minha família, mas da vida dele. Depois dos filhos crescidos, temos 2, o Lucas e a Marina. Rogério foi mudando. Começou a me olhar como se eu fosse uma sombra do que um dia fui. E quando a menopausa chegou, foi como se eu tivesse assinado meu atestado de inutilidade, pelo menos aos olhos dele. Você não serve nem para ser esposa mais. Essas foram as palavras exatas. Ditas numa noite qualquer, enquanto jantávamos. Eu tinha acabado de comentar que não estava dormindo bem por causa dos calores e das insônias, e ele, com a frieza de quem comenta sobre o tempo, soltou essa frase. Como se fosse só uma constatação. Eu lembro de cada detalhe daquele momento. O cheiro do arroz fresquinho, a colher batendo no prato, a voz da televisão ao fundo, e o silêncio que veio depois. Naquela noite, fui dormir no quarto de hóspedes. Não porque ele mandou, mas porque eu não suportava ouvir minha própria respiração perto de alguém que me enxergava daquele jeito. E foi assim, sem alarde, sem escândalo, que minha alma começou a pedir socorro. A menopausa, que já me deixava fragilizada por dentro, agora tinha virado uma arma contra mim. E o pior, disparada por alguém que conhecia cada fraqueza minha. No dia seguinte, ele agiu como se nada tivesse acontecido. Sorriu, perguntou se eu queria café e comentou sobre um jogo de futebol. Mas algo dentro de mim tinha mudado. Não foi uma revolta imediata. Foi como uma rachadura discreta no vidro, invisível à distância, mas que cresce silenciosamente até tudo despencar. Durante os meses seguintes, eu segui tentando. Tentando ser forte, tentando entender o lado dele, tentando esconder minhas ondas de calor com sorrisos e meus esquecimentos com piadas. Eu lia sobre os sintomas da menopausa como quem estuda para uma prova. Suores noturnos, ansiedade, pele mais seca, alterações de humor. Tudo ali, me mostrando que o que eu sentia era real. Mas, dentro da minha própria casa, isso era tratado como frescura. Numa noite, ele me chamou de velha, com todas as letras. Disse que eu vivia cansada, que eu não me arrumava mais, que sentia vergonha de me apresentar como sua esposa, e que, se eu continuasse daquele jeito, ele ia começar a sair mais com os amigos, para não enlouquecer, segundo ele. Eu ri, não de verdade. Ri porque não sabia o que responder. Mas dentro de mim, alguma coisa começou a gritar. E essa voz interna dizia: basta. Foi nesse ponto que comecei a escrever num caderno escondido. Eu colocava ali tudo o que não conseguia dizer em voz alta. Escrevi sobre o medo de envelhecer, sobre a solidão no casamento, sobre o sentimento de estar sendo empurrada para fora da própria vida. E um dia, sem saber por quê, escrevi: e se eu não fosse mais só a esposa do Rogério? Essa frase virou um pensamento fixo. Comecei a me perguntar quem eu era antes dele. Antes do casamento, antes dos filhos, antes da menopausa. E sabe o que percebi? Eu não sabia mais. Minha identidade tinha sido moldada por anos de dedicação a uma casa, a uma família e a um homem que agora me tratava como se eu fosse invisível. Mas naquele momento, eu decidi que ia me reencontrar.
E deixa eu fazer uma pausa bem rapidinha aqui com você, porque o que eu vou te contar agora pode mudar a forma como você está vivendo a menopausa. Sim, a menopausa. A fase em que o corpo muda, o humor oscila, o sono vai embora e a vida sexual parece sumir junto com o desejo. Talvez você esteja passando por isso em silêncio, sem saber se é normal, sem entender por que está se sentindo tão sozinha. Foi por isso que eu escrevi o e-book Menopausa. Não é o fim, é o recomeço. Esse livro é diferente. É íntimo, verdadeiro, acolhedor. Ele fala sobre tudo que você vive, mas que ninguém fala abertamente. A gente conversa sobre vida sexual, que muda, mas não precisa acabar. Sobre alimentação, que pode ser sua aliada para ter mais energia, bem-estar e leveza. E sobre a sua mente, suas emoções, sua fé. São 12 temas incríveis, incluindo histórias reais, reflexões profundas e um plano de autocuidado que vai te guiar com amor por cada dia. E hoje, ele está disponível com uma oferta especial, de R$ 29,90, por apenas R$ 9,99. E você ainda recebe o e-book em áudio, para ouvir no seu tempo, como essa história aqui. Clica no primeiro comentário fixado depois, tá bom? Mas faz isso hoje, porque é por tempo limitado. Agora sim, vamos voltar para a história. Depois daquela noite em que escrevi a pergunta no caderno, e se eu não fosse mais só a esposa do Rogério? Algo começou a se mover dentro de mim. No início, era um incômodo suave, como uma brisa que empurra a cortina devagar. Mas aos poucos, esse incômodo foi se tornando necessidade. E então virou decisão. Eu ainda não tinha coragem de confrontá-lo. Ainda sentia medo de levantar minha voz, de dizer que estava ferida, de admitir que aquela mulher silenciosa que andava pela casa com a cabeça baixa não era a versão final da minha história. Mas comecei a mudar em segredo. E foi justamente em silêncio que plantei as sementes da transformação que mudaria minha vida. Comecei pequeno. Troquei o pijama velho por um conjunto mais bonito, mesmo que fosse só para dormir sozinha. Passei a acordar 15 minutos mais cedo para tomar meu café com calma e ouvir uma música que me desse paz antes de começar o dia. Comecei a caminhar ao redor do quarteirão, sentindo o vento no rosto, percebendo que meu corpo ainda podia se movimentar com graça, mesmo com os incômodos típicos da menopausa. Ninguém notou no começo. E, sinceramente, isso me dava até alívio. Era como se eu estivesse construindo um mundo só meu, tijolo por tijolo. Foi numa dessas caminhadas matinais que encontrei Dona Elza, uma vizinha que morava a 2 quadras da minha casa. Ela estava sentada num banco da praça, e quando passei por ela, me chamou pelo nome, sorrindo. Disse que eu estava com outro brilho no rosto. Aquilo me desmontou por dentro. Não era um elogio comum. Era como se alguém tivesse percebido, uma faísca que eu mesma mal sabia que existia. Começamos a conversar com frequência, e foi ela quem me falou sobre um grupo de mulheres maduras da nossa cidade que se reunia todas as sextas-feiras à tarde para trocar experiências sobre a menopausa, envelhecimento, autoestima e recomeços. Eu hesitei no início, confesso. Pensei que seria um círculo de queixas, um encontro de reclamações. Mas fui. E foi uma das decisões mais importantes da minha vida. Na primeira reunião, sentei no fundo, calada. Vi mulheres lindas, fortes, de todas as idades a partir dos 50, rindo, chorando, dividindo dores e conquistas. E de repente me senti parte de algo. Vi que não estava sozinha, que aquela sensação de inutilidade, aquele desânimo, aquele sentimento de invisibilidade. Tudo aquilo era mais comum do que eu imaginava. E o melhor, era superável. Comecei a frequentar os encontros com regularidade. Em pouco tempo fui me abrindo. Contei minha história. Contei sobre o Rogério, sobre as palavras duras, sobre as noites frias ao lado de alguém que não me enxergava mais. E para minha surpresa, ninguém me julgou. Pelo contrário, recebi apoio, abraços, olhares que diziam, eu sei como é. Aquela rede de apoio me deu força para dar passos maiores. Voltei a estudar. Fiz um curso online de consultoria de imagem e autoestima para mulheres maduras. Era algo que sempre me interessou, mas que havia deixado de lado por não ter tempo. Na verdade,
eu só não acreditava que podia. E ali, com aquelas mulheres ao meu lado, comecei a acreditar. O Rogério, claro, percebeu a mudança. Não comentou nada de imediato, mas eu via no olhar dele uma mistura de estranhamento e desdém. Uma vez me perguntou com um tom debochado: vai virar blogueira agora? Sorri e respondi com serenidade: não sei ainda, mas se virar, vai ser com muito orgulho. Ele riu, como se fosse apenas mais uma das minhas fases passageiras. Mas o que ele não sabia é que aquilo não era fase, era renascimento. Eu não estava me reinventando para ele, estava me reinventando para mim. Comecei a postar pequenos vídeos na internet, com dicas simples. Como lidar com as ondas de calor, como montar looks confortáveis e elegantes depois dos 50, como manter a autoestima mesmo quando o corpo muda. Em menos de 6 meses, meus vídeos começaram a ser compartilhados. Comentários vinham de todos os lados. Mulheres dizendo que se sentiam representadas, que eu falava como se estivesse dentro da casa delas, que finalmente alguém dava voz à realidade que tantas escondiam com vergonha. Meu perfil cresceu. Me convidaram para falar em um evento na prefeitura da cidade, depois em outro no centro comunitário. E eu fui. Com medo no começo, sim. Mas fui. E quando percebi, já estava ajudando centenas de mulheres a se sentirem vivas de novo. E o Rogério? Ele seguia me olhando com aquele ar superior. Mas aos poucos, algo nele começou a balançar. Eu percebia nas entrelinhas, nos olhares mais longos, nas perguntas disfarçadas de curiosidade. Mas eu já não esperava mais nada dele. E, de fato, algo dentro de mim já não precisava mais da aprovação dele. Eu havia me tornado minha própria fonte de amor. O tempo me ensinou que a menopausa não é o fim da linha. É apenas um novo capítulo. E eu estava finalmente escrevendo o meu, com coragem, cores vivas e a certeza de que eu merecia ser admirada. Primeiro por mim, depois pelos outros. Foi numa tarde de sábado que tudo virou. Eu estava voltando de uma palestra que havia ministrado num centro de convivência para mulheres acima dos 50 anos. A sala estava cheia. Mais de 80 mulheres sentadas, olhos brilhando, algumas com cadernos no colo, outras só ouvindo em silêncio, mas com os corações pulsando junto com o que eu dizia. Falei sobre aceitação, mas também sobre força, sobre desejo, sobre não se calar diante daquilo que nos diminui. Quando terminei, fui aplaudida de pé. Muitas vieram me abraçar. Uma senhora me segurou pela mão e disse: "Você me devolveu o gosto pela vida." E eu sorri, com os olhos marejados, lembrando da mulher encolhida que fui tempos atrás. Ao chegar em casa, encontrei o Rogério na varanda. Pela primeira vez, ele estava com o celular na mão, vendo um dos meus vídeos. Tentou esconder, mas eu vi. Estava vendo aquele onde eu contava, com delicadeza, a dor de ser ignorada no casamento, a dor de envelhecer ao lado de alguém que não nos enxerga mais. Era sobre nós. E ele sabia. "Você tá falando de mim naquele vídeo?" Ele perguntou, quase num sussurro, sem olhar nos meus olhos. "Não", respondi com firmeza. "Eu tô falando de mim." Foi a primeira vez em muito tempo que eu me coloquei em primeiro lugar numa frase. E isso teve um poder gigantesco. Ele ficou em silêncio. Levantou devagar, passou por mim e entrou na casa como se carregasse o peso de todas as palavras que já me disse. Naquela noite, enquanto eu organizava meus materiais no escritório, recebi uma mensagem inesperada no meu perfil. Um convite para participar de um programa de televisão local, desses que falam sobre comportamento, saúde e bem-estar. Queriam que eu fosse contar minha história. Fiquei paralisada olhando para a tela. Eu, Helena Barbosa, a mulher que foi chamada de inútil por estar na menopausa, estava sendo convidada para inspirar outras. Aquilo era mais do que vitória. Era redenção. Aceitei. Na semana seguinte, fui até os estúdios da emissora. Vesti minha melhor roupa, uma calça azul marinho e uma blusa mostarda que combinava com meu tom de pele. Arrumei o cabelo, passei um batom vinho
E fui. O nervosismo era enorme, mas dentro de mim, a vontade de falar era ainda maior. Quando a entrevista começou, eu senti como se estivesse conversando com todas as Helenas que já se calaram em algum momento da vida. Contei minha história. Falei sobre o casamento, sobre a menopausa, sobre o caderno escondido onde escrevia meus lamentos e sobre o dia em que decidi que não seria mais invisível. O apresentador ficou emocionado. O público mandou mensagens ao vivo. E naquele momento, eu soube. Nunca mais voltaria para o lugar de onde saí. No dia seguinte, a repercussão foi enorme. Recebi mais de 1000 mensagens. Mulheres, homens, jovens, senhoras. Gente que eu nunca conheci me agradecendo por ter colocado em palavras o que eles sempre sentiram. Minha página cresceu tanto que precisei da ajuda da Marina, minha filha, para organizar tudo. Ela, inclusive, foi uma das maiores apoiadoras da minha transformação. Sempre dizia que a mãe dela era gigante, só tinha esquecido por um tempo. O Rogério? Bem, ele começou a agir diferente. Passou a querer saber mais sobre meus projetos. Começou a tentar puxar conversa durante o jantar. Me elogiava com um certo cuidado, como quem pisa em solo desconhecido. Eu percebia os olhos dele tentando alcançar aquela nova mulher que ele não conhecia mais. Mas eu já não era dele. Eu era minha. E isso não era sobre vingança. Era sobre liberdade. Um dia, ele me chamou para conversar. Disse que se sentia deixado de lado, que não entendia direito o que estava acontecendo, mas que sabia que eu tinha mudado e que estava com medo de me perder. Eu olhei para ele com serenidade e respondi: Rogério, você já me perdeu no dia em que me disse que eu não servia para ser esposa. Só que você não percebeu. Ele ficou mudo. E naquele silêncio, eu senti a dor dele, mas também percebi o quanto era importante que ele sentisse aquilo. Porque só quem sente o vazio é capaz de valorizar a presença. E eu não estava mais disposta a preencher espaços que não me acolhiam. Comecei a viajar, a convite de universidades, empresas, eventos de mulheres. Passei a dar palestras sobre autoestima, sobre envelhecimento com dignidade, sobre a potência que existe na maturidade feminina. Recebia cartas, presentes, convites. E em todos esses momentos, havia sempre uma mulher no público que vinha até mim com os olhos cheios d'água dizendo: Você contou minha história. E sabe o que eu respondia? Então agora é hora de você reescrevê-la. Um dos momentos mais marcantes da minha jornada aconteceu em uma manhã de terça-feira. Eu havia sido convidada para participar de um congresso nacional sobre saúde e autoestima feminina, em Belo Horizonte. Na véspera da viagem, arrumei minha mala com um cuidado que há tempos não sentia. Entre calças leves, blusas de tecidos fluidos e um vestido vermelho que eu sempre deixava guardado para algum dia, percebi que aquele momento havia finalmente chegado. O dia em que eu me sentiria plena não por causa de um olhar externo, mas porque, ao me ver no espelho, eu reconhecia quem havia me tornado. Quando entrei no salão do evento, fiquei impressionada. Era um auditório enorme, com quase 300 pessoas, na maioria mulheres acima dos 50 anos. Havia telões, câmeras, uma equipe de produção enorme. Meu nome estava em destaque no programa, junto ao título da minha palestra: A Mulher que Floresceu Depois da Dor. Respirei fundo e caminhei até o palco. E ali, ao ver tantos olhos me esperando, algo dentro de mim se acalmou. Como se dissesse: Você chegou onde sempre mereceu estar. Contei minha história do começo ao fim. Não omiti as humilhações, nem as lágrimas escondidas. Mas, principalmente, não escondi as descobertas, as pequenas vitórias, os momentos de renascimento. Ao final da palestra, a plateia aplaudiu de pé. Algumas mulheres choravam, outras gravavam vídeos para compartilhar nas redes sociais. Um senhor me parou no corredor e disse que compraria o ingresso para sua esposa me ouvir se pudesse voltar no tempo. Eu agradeci com o coração apertado. Na volta para casa, no voo, me peguei olhando pela janela do avião. Lá de cima, tudo parecia tão pequeno. Casas, carros, ruas.
e me dei conta de como, por tantos anos, eu havia vivido diminuída. Não porque eu era pequena, mas porque permiti que alguém me encolhesse com palavras. E agora, eu ocupava espaços que antes sequer ousava imaginar. Cheguei em casa no início da noite. Quando entrei pela porta, encontrei o Rogério na cozinha, sentado, me esperando. Ele levantou com uma expressão séria e me entregou um envelope. É para você, disse. Abri. Era uma carta, escrita à mão. Reconheci a caligrafia dele na hora. Começava assim: Helena, eu precisei perder o brilho dos seus olhos para entender que você era a luz da nossa casa. Eu errei. Errei feio. E não espero que você me perdoe, mas eu precisava te dizer isso. A carta continuava. Ele falava de arrependimento, de saudade e de admiração. Dizia que me via na televisão, nos vídeos, nos textos e sentia orgulho. E que, acima de tudo, lamentava por não ter sido apoio no momento em que eu mais precisava. Terminava com um pedido, que eu seguisse em frente. E que se um dia eu o perdoasse, ele prometia ser um homem diferente, ainda que apenas como amigo. Fechei o envelope devagar. Meu coração estava sereno. Eu não sentia raiva, nem mágoa. O que senti foi um profundo senso de libertação. Porque naquele instante, tive a certeza de que eu não precisava mais de reconhecimento externo. A jornada de resgate da minha autoestima havia me levado a um lugar onde as palavras dos outros não me definiam mais. Poucos dias depois, fui convidada para participar de um documentário sobre mulheres que transformaram a dor em propósito. A produção queria contar histórias reais, de superação, de força silenciosa que se torna barulho bom. E ali estava eu, representando tantas que, como eu, já haviam sido caladas por olhares que diminuem, por frases cruéis ditas com naturalidade. Gravamos cenas no meu ateliê. Sim, eu havia aberto um espaço onde atendia mulheres para consultoria, de imagem e autoestima. Um lugar simples, mas acolhedor, com flores nas janelas e frases inspiradoras nas paredes. Um espaço onde cada mulher que entrava era lembrada do quanto valia. Ali, eu ensinava mais que moda. Eu ensinava reconexão. A Marina, minha filha, passou a trabalhar comigo. Cuidava da agenda, das redes sociais e se tornara a minha maior incentivadora. Um dia, ela me olhou com os olhos marejados e disse: Mãe, o que você está fazendo muda vidas, mas antes de tudo, você mudou a sua. E isso é a coisa mais linda que já vi. O Lucas, meu filho mais velho, também passou a me olhar diferente. Ele era mais fechado, mas percebia nas atitudes dele um cuidado novo. Me chamava para almoçar fora, me mandava links de matérias que falavam sobre envelhecimento saudável e até me presenteou com um livro chamado A Mulher Mais Feliz do Mundo. Quando li a dedicatória, chorei. Para minha mãe, que me ensinou que a felicidade pode nascer depois da dor. Cada gesto, cada palavra, cada conquista era um degrau. E eu estava subindo, degrau por degrau, com firmeza. O caminho da dor já havia sido trilhado. Agora era tempo de colher flores. E, sabe, a cada mulher que entrava no meu ateliê, tímida, cabisbaixa, envergonhada por estar na menopausa, eu segurava suas mãos e dizia: Você não está sozinha. E o melhor da sua vida pode estar começando agora. Um dia, me convidaram para voltar ao colégio onde estudei na juventude. A escola estava promovendo uma semana especial chamada Mulheres que Inspiram, e queriam que eu encerrasse o evento contando a minha trajetória. Voltar ali, depois de tantos anos, foi como abrir uma velha gaveta da alma. Caminhar pelos corredores com paredes agora pintadas de cores vivas, ver os quadros de ex-alunos na entrada e reencontrar a diretora, que na época era minha professora de literatura, me fez reviver sentimentos que eu nem lembrava que existiam. Entrei no auditório com um sorriso sereno, vestindo branco, como símbolo da nova página da minha vida. Havia ali mais de 200 adolescentes. No começo, confesso que pensei: será que minha história vai tocar essas meninas tão novas com a vida inteira pela frente? Mas bastou começar a falar
e os olhares se fixaram. Me escutavam como se cada palavra revelasse um segredo precioso. E talvez revelasse mesmo, porque autoestima e dignidade não têm idade. São sementes que precisam ser plantadas cedo, para florescerem forte quando os ventos da vida soprarem. Falei sobre como as palavras que ouvimos podem se transformar em correntes invisíveis, se a gente permitir. Sobre como nos anulamos por amor, por medo, por costume. Falei sobre a menopausa sem vergonha, sem tabu, com leveza e sinceridade. E no fim, uma menina de cabelos cacheados e olhos muito grandes levantou a mão e perguntou: Dona Helena, a senhora perdoou o seu marido? Foi uma pergunta direta, sem rodeios. E por um instante, o silêncio reinou no auditório. Respirei, fundo, pensei por alguns segundos e respondi: perdoei sim. Mas o mais importante é que perdoei a mim mesma, por ter demorado tanto para me escolher. E foi nesse momento que entendi o quanto a minha história não era só sobre menopausa, nem sobre um casamento que adoeceu. Era sobre reconexão, sobre a força de se levantar quando ninguém mais acredita em você, inclusive você mesma. Depois dessa palestra, fui chamada para fazer parte de um projeto estadual voltado para a valorização da mulher madura. Fui nomeada embaixadora do movimento Vida Plena depois dos 50 e comecei a rodar o país com ações sociais, encontros presenciais, oficinas e rodas de conversa. A cada cidade, mais histórias, mais sorrisos, mais abraços. Mulheres que chegaram a mim contando que voltaram a estudar, outras que abriram pequenos negócios, muitas que pela primeira vez em décadas passaram a se olhar no espelho com carinho. E eu, ali, sendo instrumento de um despertar coletivo. Minha vida virou um livro, literalmente. Uma editora me procurou com a proposta de transformar minha jornada em páginas que inspirassem outras tantas. Aceitei com o coração vibrando. O título veio fácil. Recomeçar é um ato de amor. Escrevi cada capítulo com alma, com verdade. Não romantizei nada. Contei da dor, da solidão, das noites em que chorei escondida, mas também das manhãs, em que me vesti de coragem e fui à luta. Quando o livro foi lançado, numa livraria charmosa no centro da cidade, mais de 500 pessoas apareceram. Até o Rogério foi. Ficou no fundo, discreto, mas foi. No final se aproximou, me deu um abraço respeitoso e disse apenas: Você se tornou tudo o que eu não soube enxergar, e o mundo te vê agora, como você sempre mereceu. Aquelas palavras, diferentes de outras que ouvi antes, não doeram. Não porque ele estava certo, mas porque já não me feriam mais. Eu era forte demais para ser derrubada por um elogio tardio. Hoje, o ateliê que eu abri virou referência. Temos fila de espera para os atendimentos, parcerias com psicólogas, nutricionistas e terapeutas holísticas. Um verdadeiro centro de acolhimento feminino. Recebemos mulheres de todas as idades e todas saem com a mesma certeza. Não estão sozinhas, nem condenadas ao esquecimento só porque o tempo passou. Algumas chegam dizendo que estão velhas demais para mudar. E eu sempre respondo: se você ainda respira, ainda pode florescer. E eu sou a prova disso. Volta e meia, recebo mensagens de homens também. Maridos que erraram e agora buscam compreender suas esposas, filhos que passaram a admirar mais suas mães, e até adolescentes que descobriram com minha história que o amor próprio precisa ser cultivado desde cedo. A Helena que hoje fala, com tanta firmeza, é a mesma que um dia dormiu chorando com um nó na garganta. Mas também é a que decidiu não aceitar a dor como ponto final. E quando me perguntam o que eu diria àquela versão antiga de mim mesma, respondo com convicção: obrigada por não ter desistido, mesmo quando tudo parecia te empurrar para o fundo. Você aguentou. E por isso hoje somos livres. Hoje, ao olhar para minha trajetória, é impossível não me emocionar. A mulher que um dia se encolheu diante das palavras duras de um homem, hoje ocupa palcos, revistas, programas de televisão e, mais importante ainda, ocupa a própria vida, com inteireza. Aos 53 anos, sou mais viva do que jamais fui aos 20 ou 30. Não tenho o corpo que a sociedade insiste em idolatrar, mas tenho algo infinitamente mais valioso,
o domínio sobre minha própria história. Aprendi que beleza não tem prazo de validade e que a sabedoria que os anos trazem é um presente que devemos acolher com orgulho, não com vergonha. Recentemente, recebi uma homenagem na Câmara Municipal da cidade onde nasci. Me entregaram uma placa com os dizeres: pelo impacto social e pela inspiração que leva a outras mulheres. Eu segurei aquele objeto com as mãos tremendo, porque naquele instante vi uma linha do tempo passando diante dos meus olhos. Vi a Helena que chorava escondida, a que foi chamada de inútil, a que engoliu o choro no quarto de hóspedes, a que escreveu em segredo num caderno velho. E vi a Helena de hoje, sendo celebrada não pelo que suportou, mas pelo que transformou. Depois da cerimônia, fui até o espelho do banheiro do local. Me olhei com calma. As rugas ao redor dos olhos, o cabelo mais branco do que nunca, a pele marcada por histórias. E sorri. Um sorriso cheio de reconhecimento. Porque tudo o que passei, cada lágrima, cada silêncio, me trouxe até aqui. Voltei para casa dirigindo devagar, aproveitando cada curva da estrada como se fosse uma dança com o tempo. Ao chegar, encontrei Marina me esperando com um buquê de flores e um bolo feito por ela mesma. Lucas veio logo depois, com os netos correndo ao redor. Aquela cena, simples e cheia de vida, foi como um abraço da existência dizendo: você venceu. Jantamos, juntos, rimos, brindamos com suco de uva porque eu nunca gostei de vinho. E naquele clima de amor sincero, decidi contar uma novidade. Estou escrevendo meu segundo livro, anunciei. Marina sorriu largo. Lucas me aplaudiu com orgulho. O título já estava decidido. O que ninguém te contou sobre florescer depois dos 50. Nesse novo livro, quero ir além da minha história. Quero contar histórias de outras mulheres incríveis que conheci pelo caminho. Mulheres que, como eu, foram desacreditadas, diminuídas, esquecidas, mas que renasceram. Não demorou para que, naquela noite, o telefone tocasse. Era o Rogério. Atendi com calma. Helena, ele disse, eu vi a homenagem. Você merece. Sempre mereceu. Eu só queria que você soubesse que... bem, que mesmo de longe, eu torço por você. Respirei fundo e pela primeira vez respondi sem peso. Obrigada, Rogério. E eu torço para que você também se encontre. Porque veja bem, o perdão verdadeiro não é um presente que damos ao outro. É uma libertação que oferecemos a nós mesmas. E eu precisava estar livre para continuar voando. Nos dias seguintes, recebi mais mensagens, mais convites, mais abraços. Mas o que realmente me tocava eram os bilhetes discretos, as cartas deixadas na portaria do ateliê, os e-mails simples com frases como: Helena, depois de ouvir você, resolvi me olhar com outros olhos. Ou, hoje eu me vesti para mim, mesma, e foi a primeira vez em muito tempo. É isso que me move. A menopausa, que muitos ainda veem como o fim da linha, foi para mim o portal para um novo começo. Não foi fácil, mas foi meu, e ninguém pode tirar isso de mim. Hoje, quando caminho pelas ruas, muitas pessoas me reconhecem. Algumas acenam, outras param para conversar. Há quem diga que sou uma celebridade, mas eu sempre respondo a mesma coisa. Eu não sou famosa, sou sobrevivente. E transformei a minha dor em ponte para outras caminharem com mais leveza. E se você, que lê essas palavras agora, está passando por um momento em que se sente invisível, inútil, sozinha, por favor, lembre-se, há um mundo inteiro dentro de você esperando para florescer. Não deixe que ninguém, absolutamente ninguém, diga que o seu tempo passou, porque o tempo não leva embora a nossa essência. Ele só nos mostra, com mais clareza, quem realmente somos. E eu sou Helena Barbosa, a mulher que foi chamada de inútil na menopausa, mas que hoje é a mulher que todos admiram.